por dentro, Kai Havertz, saiu Ederson, Kai Havertz, pisou o primeiro. 29 de maio de 2021. Um dia que ficará eternizado na história do futebol e na história de um dos clubes mais poderosos da atualidade, o Chelsea. Mas esse é só o final dessa história, então nada mais justo do que voltarmos ao começo disso tudo. Fundado em 1905 na cidade de Londres, o Chelsea só foi virar uma grande potência do futebol mundial a partir dos investimentos do bilionário russo Roman Abramovich, que se tornou dono do clube em 2002. E com isso, a partir da década de 2000, o clube passou a figurar entre as maiores potências do futebol europeu e atrair cada vez mais torcedores por todo o mundo. Um desses casos é o de Gustavo de Araújo, torcedor do Chelsea, residente aqui de Ponta Grossa, no Paraná. Eu comecei a ver o Chelsea ali em 8, 9, porque eu gostei da cor do uniforme, esse foi o único motivo. E acordava cedo, sábado cedo, com meu irmão assistindo Premier League, vi um time de azul, falei, opa, eu vou acompanhar isso daí, né? Mas torcer mesmo, acredito que 15, 16, assim, torcer de verdade, e se emocionar e ficar nervoso e tudo mais, foi a partir daí. Do tempo. Hoje eu digo tranquilamente que eu sinto muito mais o Chelsea do que o time do Brasil. No entanto, quem é brasileiro e torce para algum time do exterior, muitas vezes é alvo de preconceitos e até mesmo piadas, como se o sentimento valesse menos ou fosse invalidado. Cara, é porque tem todo aquele pessoal conservador, né, que torce para time de fora, é modinha ou coisa desse tipo. Cada um sente o jogo de uma forma. Eu comentei sobre isso esses dias, né? Cada um sente o jogo de uma forma. Eu, por exemplo, não cresci no estádio do time que eu torço. Eu moro no interior do Paraná. Eu torço para um time do Rio Grande do Sul. Eu nunca fui, nem no antigo nem no novo. Então a minha ligação não é, por exemplo, de um flamenguista que cresceu no Maracanã. Ou de um corintiano que cresceu no Pacaembu. Entende? Eu não tive isso. Então, acho que para quem, assim como eu, não teve essa ligação direta desde pequeno, ligação do pai, ninguém da minha família torce pro time que eu torço, pra você ter ideia. Ninguém. Então, eu tenho pai flamenguista, irmão vascaíno, mãe palmeirense, não tem nada a ver. Então, acho que isso acabou facilitando, entende? Daí aquela questão de globalização e todos os jogos da Premier League transmitidos praticamente todo dia, isso acaba pegando. Entre os clubes de fora, o Chelsea é um dos mais populares entre os brasileiros. Conquistas e a presença maciça de brasileiros no time ajudaram a criar uma conexão com os apaixonados por futebol no país. A gente pode pegar, por exemplo, o crescimento do PSG no Brasil. Por que você acha que foi? Foi lá por conta do Lucas e do Davi Luiz, lá atrás. Não foi por causa do Neymar. Aumentou por causa do Neymar, mas o PSG do Lucas e do Davi Luiz já era bastante conhecido, até porque o Lucas era um xodó de muita gente, né? Você lembra? Todo mundo amava o Lucas aqui no Brasil quando ele foi pra lá. Então, acho que tem um pouco disso sim. Só que eu acho que a torcida do Chelsea no Brasil é bastante grande. É bastante grande. E essa torcida é de mais de 25 anos de idade, a maioria. Então é um pessoal que alguns começaram a torcer na década de 90 e a grande maioria até ali os anos 2010, sabe? Um pessoal de 2004, 2005 até 2010, que foi quando a Abramovich chegou, injetou grana e o time começou a ganhar. O ano de 2012 foi um marco na história do clube. O Chelsea foi campeão da Liga dos Campeões pela primeira vez em sua história, tendo que passar por equipes fortíssimas como Barcelona e Bayern de Munique. Além disso, a participação de brasileiros nesse período vitorioso fortaleceu para muitos o vínculo da equipe aqui com o Brasil. Eu era um gurizinho, né? Eu tinha 11 para 12 anos ali. Eu não sabia nada de nada. Mas eu lembro muito bem do segundo jogo contra o Barcelona, aquele Chelsea que defendia com uma linha de 10 e explorava o contra-ataque com 2 e acabou saindo gol desse jeito. E a final eu lembro bastante bem também. Eu queria que o Chelsea ganhasse. Eu não torcia pro Chelsea naquela época ainda, eu gostava, como eu falei, mas eu queria que ganhasse. De querer abrir mão daquela ideia de gritar gol no Twitter, pessoal. Eu fiz isso quando o Cech pegou o pênalti, eu fiz isso no gol do Drogba.
que era o único lugar que eu tinha ali pra mostrar que eu fiquei feliz com aquilo, que aquele gurizinho de 12 anos estava feliz, estava comemorando um título europeu. Mesmo que ainda não fosse um time realmente que eu torcia e tudo mais. Então foram... Aquela Champions, a gente costuma brincar que se mudasse uma vírgula, o título não caía pro Chelsea. Foi tudo muito perfeito. Né? Principalmente ali o confronto contra o Napoli, contra o Barcelona, o Messi perdendo pênalti. Aí na final também, o Robin perdendo pênalti. Então foi tudo perfeito. Diferente desse ano, né? Desse ano eu acho que a atuação foi muito boa. Mas naquele ano, eu acho que se mudasse uma vírgulazinha, aquele título não parava em Londres, não. Gustavo também não tem nenhum pudor em dizer que se emociona mais com o Chelsea do que seu time aqui no território brasileiro. Eu não comemorei quando meu time foi campeão da América. Foi o que eu sempre sonhei em ver. Eu sempre sonhei em ver meu time ser campeão da América. Porque quando eu era pequeno, tomou uma surra de um argentino. Tomou uma surra. E eu falei, cara, quero ganhar a América de novo. Quero ver, quero torcer, quero comemorar. Comemorei muito. Fiquei muito feliz, mas eu não me emocionei ao ponto do que rolou agora dia 29. Acredito que nem metade. Mas Gustavo não é apenas um torcedor comum. Ele é o fundador do Blues of Stamford, o segundo maior perfil brasileiro sobre o Chelsea no Twitter. Como estudante de jornalismo e alguém que acompanha bastante futebol, foi nessa página que ele fortaleceu seu vínculo com os Blues. Era aquele meu desejo de falar de jogo para alguém. Falar de uma maneira um pouquinho melhor. Eu escrevo desde meus 12. Desde os 12 anos eu escrevo na internet, para site de outras pessoas. Hoje, como eu sou quem recruta, não sei o que esses caras tinham na cabeça de buscar um gurizinho de 12, 13 anos para escrever. Mas beleza, tudo bem. Mas aí eu já escrevi sobre Borussia Dortmund, eu escrevi sobre Real Madrid, eu escrevi sobre seleção. Estou escrevendo para a seleção agora naquele site espanhol do El Parón, de Madrid. Então, acho que foi juntar todas as minhas paixões. Quero escrever, quero falar de jogo e que começou a ser o Chelsea. Tanto que, nesse caso, eu esqueci completamente que já tinha uma página do Chelsea, criei e azar. Seja o que Deus quiser, acabou dando muito certo. Cara, tudo que se imaginar a gente produz. Sempre levando aquela pegada de análise, de opinião. Né? Se você olha, você abre o site nosso ali, quase não tem notícia. É muito difícil ter notícia, é muito difícil ter coisa irrelevante, sabe? Às vezes uma notícia ali em 140 caracteres a gente resume no Twitter e tá feito. Não precisa escrever 5 parágrafos no blog. Nada jornalístico falar isso, mas tudo bem. É o dia de hoje, né, cara? Hoje é mídia, então o pessoal, quanto menos lê, melhor. O pessoal tá cada vez lendo menos. Então acaba que isso compensa. Mas a gente produz tudo. Essa temporada, especificamente, a nossa cobertura foi muito boa. E Gustavo não está sozinho. Junto com ele, 16 colaboradores produzem conteúdo sobre o Chelsea diariamente em diferentes plataformas. Mas o Blues of Stamford a gente produz sobre o Chelsea. Hoje, a gente está em 17, sou eu mais 16, onde a gente produz para blog, a gente produz para podcast, vamos entrar agora na Twitch, produzir no YouTube. Eu sou estudante ainda, né? 21 anos a gente é estudante de jornalismo ainda. Tem muita gente ali dentro que também é. Eu posso lembrar aqui da Alicia, que é estudante de jornalismo, que faz um trabalho também sensacional com a gente. Então, a minha ideia, e outros jornalistas, como o Tim, que está estudando, mas o Belo, que chegou agora, que é jornalista formado já, é ter a prática, entende? Cara, tudo que eu aprendi em jornalismo até hoje, eu aprendi aqui. Eu não aprendi na faculdade. Eu cheguei na faculdade sabendo mais do que todo mundo. Isso não é querer me achar, não. É porque é real. Eu sabia escrever notícia sem saber que eu sabia. Entendeu? Eu não sabia que eu conseguia escrever uma notícia. Eu cheguei na faculdade e falei, pô, eu já fazia isso. Era isso que eu fazia. Então, graças ao que a gente faz. Então, acho que o Blues of Stamford, além de tudo, eu encaro dessa forma. Eu não quero ser o maior, eu não penso ser o melhor. Quem diz isso é quem segue a gente. Sim. Se os caras acham que a gente tem o melhor conteúdo, legal. Mas a nossa ideia é também criar um conteúdo maneiro pra gente. Para que a gente chegue, por exemplo, numa empresa daqui a pouco e fale, eu entreguei isso aqui, eu consigo criar isso aqui, eu consigo produzir esse tipo de conteúdo. Essa é a qualidade do que eu consigo te entregar, entendeu? E a gente tem o caso do Gui, que saiu daqui para escrever para a coluna do Fla, que remuneradamente.
Então ele sai daqui, vai para algo maior, onde vai render para ele, né? Acabou se tornando uma vitrine para ele. Ele chegou a mostrar, eu sei fazer isso aqui, e foi para lá. Então esse é o meu objetivo também. Aqui ninguém ganha nada, nem eu ganho nada fazendo isso. Então é uma forma também de eu entregar o melhor conteúdo possível, de eu dar todas as ferramentas possíveis para todo mundo que colabora, para que esses caras tenham visibilidade, para que eles tenham espaço. Né? Porque a gente crescendo, eles vão crescer. E eles crescendo, a gente cresce. Então acaba sendo uma via de mão dupla, que acaba ajudando todo mundo. E, por consequência, o nível do conteúdo sobe. E tá subindo bastante. Modéstia à parte, o nível tá bem legal. E um dos grandes feitos da Blues of Stamford é o reconhecimento de diversos profissionais brasileiros que cobrem a Premier League. Narradores, comentaristas e correspondentes sempre estão exaltando o trabalho da página, que é visto como uma das mais profissionais no meio das redes sociais. A gente conhece muita gente de dentro, né, da imprensa, que cobre o futebol europeu. E a gente tem o respeito de todo mundo. Você acompanha. A gente posta qualquer coisa, tá ali, citar nome, Paulo Andrade, tá ali o Fernando Campos, tá ali o Fred Caldeira, tá ali o João Castelo Branco, né? Eu já participei 2 vezes de conteúdo do João Castelo Branco na ESPN. Por conta do Blues of Stamford, não por conta do que o Gustavo fala, mas por conta do que a gente produz, eu acredito. Então, ter esse respeito desses caras que entendem é muito maneiro. Né? Os caras chegarem e falar, pô, o trabalho de vocês é sério, o que vocês fazem é realmente tem a pegada torcedor, que ajuda muito. O VS na transmissão da final da Champions falou da gente. Na final da Champions League, a única página que ele citou foi a nossa. E no dia seguinte ele tweetou, lembrando de novo do que a gente fez. Então, pô, isso é fantástico. Mas agora, voltando ao campo, 2 jogadores em especial marcaram a geração mais recente de torcedores do Chelsea: Didier Drogba e Eden Hazard. Para mim, o maior ídolo para mim é o Drogba, mais do que o Lampard, para mim. Porque se o cara faz o que faz o jogo mais importante da história do clube, para mim ele tem que estar marcado de uma maneira diferente. Então, para mim, ele é o maior da história. E aí vem o Lampard em segundo. Muita gente discorda, inclusive. Mas eu acho que é um cara que impacta. A figura do Drogba, um jogador da Costa do Marfim, que chega e faz o que faz lá atrás. Se a gente pega a história, o Mourinho deixou de contratar o Ronaldinho para trazer o Drogba. Então, é um cara que marcou. E é um cara que segue marcando, né? Ele tem uma identificação muito grande com o Chelsea. E foi campeão, saiu, depois voltou. E teve uma importância também bastante legal naquela Premier League de 14 e 15, né? Era o reserva do Diego Costa. Imagina, tu ter Diego Costa titular e o Drogba no banco, tá bom, né? Tá um nível legal. Então eu acho que é um cara que marca. Em 2019, na final da Liga Europa, Hazard se despediu do clube com o título da competição, episódio que mexeu bastante com Gustavo. Lembra que eu falei que eu sinto o Chelsea muito mais do que o meu time no Brasil? Eu chorei na carta de despedida do Hazard. Juro. Eu tava morando em Curitiba nessa época. A gente sabia que ele ia deixar o Chelsea em um momento ou outro. Ele vinha já manifestando a ideia de ir pro Real Madrid já, talvez 2, 3 anos antes. Sempre foi o sonho da vida dele ir pro Real Madrid. A gente sabia que isso ia acontecer. Então acho que a despedida ela era meio inevitável. E a proposta também foi muito boa. Foi o melhor negócio da vida do Chelsea. Digo com tranquilidade. Uns 100 milhões que chegou a 150 é a melhor coisa da vida do Chelsea. Não poderia ter sido melhor. Por já ser um jogador de 30 anos e depois a gente viu o que aconteceu. Infelizmente, mas a gente viu o que aconteceu com o Hazard. Mas eu acho que muita gente sentiu bastante ali. E muita gente, inclusive, diz que o Hazard não é ídolo justamente por isso. Justamente por ter deixado o clube. Então acho que o Hazard tem o carinho de muita gente. Tanto que quando ele voltou a jogar no Stamford Bridge agora pelo Real Madrid, muita gente se tocou ali. A gente falou, pô, o cara voltou, tá no jardim dele, né? Tem uma puta de uma faixa no Stamford Bridge, falando que é o jardim do Eden. Então, voltar para casa ali tocou bastante gente, inclusive eu. Eu gosto muito do Hazard, é um cara que marcou, como eu não torci pro Chelsea do Lampard. Eu não torci pro Chelsea do Terry, do Drogba. Eu torci pro Chelsea do Hazard, né? De 2014 para cá. Então é um cara que marcou, sem dúvida. E quando saiu, mexeu bastante. Mas voltamos a 29 de maio. O Chelsea conquistou sua segunda Liga dos Campeões ao vencer o Manchester City por 1-0 no Estádio do Dragão, em Portugal.
O gol do título foi marcado pelo alemão Kai Havertz. Cara, eu acho que a semana ela foi mais nervosa que o pré do dia. Acho que, inclusive, eu tenho aqui, né, 2 quadros, um aqui e outro aqui, da escalação de 12, e aqui tem o gol do Drogba. E quinta-feira bateu, sabe? Quinta-feira bateu. Quando eu acordei, falei, porra, é depois de amanhã. E aí eu olhei pros 2 quadros e comecei a falar sozinho, igual um idiota. Eu falei, segunda-feira eu vou comprar um quadro novo, com o gol do título, e com a escalação de 21. Foi a única coisa que eu fiz. E aí, antes do jogo, a mesma coisa. Deu umas 3 horas, soltei a escalação ali, fiz um pré rapidinho, fui tomar um banho, voltei, também fiz a mesma coisa. Olhei pra cá, falei que eu ia comprar o quadro novo segunda-feira, dei aquela rezada de leve, né, pra manter o senhor perto da gente. E aí, mano, aí aconteceu o que aconteceu. Extremamente nervoso, os últimos minutos, aquele chute do Mahrez, pelo amor de Deus, eu quase morri. Acho que eu morri por uns 2 segundos e voltei. Aquela bola no finalzinho que passou isso aqui da trave. Pelo amor de Deus, a bola não descia nunca. A bola ficou uns 3 minutos no ar até chegar no gol. Eu falei, porra. É sensacional, cara. Acabou o jogo chorando, eu não conseguia digitar. Eu tava fazendo tempo real, né? Eu não conseguia digitar. Não saía o campeão, velho. Não saiu ganhamos a Europa. Não saía. Juro por Deus, não saía. E para esse confronto, o City era visto como o grande favorito aqui na imprensa esportiva, pois já havia conquistado o campeonato inglês semanas antes do duelo. E aconteceu que teve aquela invencibilidade de 17 jogos sem perder do Chelsea, eu acredito que 9 vitórias seguidas, alguma coisa assim na Premier League, que o Chelsea chegou a liderar por uma noite a Premier League, depois de uma vitória contra o Leeds, ali no comecinho de dezembro, e aí dezembro e janeiro desmoronou tudo. Aquela sequência de jogos, o Chelsea apanhou de todo mundo, tomava baile do Arsenal, do City, do Leicester, de todo mundo. E aí veio a troca. Quando veio a troca, eu fui convidado pelo pessoal da PL Brasil para falar sobre isso. E eu falei, eles me perguntaram, né? O João me perguntou, Gustavo, o que você imagina agora para essas oitavas contra o Atlético, com o Tuchel? Eu falei, eu espero que não tome uma surra. O que o Tuchel fez foi um milagre. Mas foi um dia tenso. Foi um dia bastante tenso. Mas aquela ideia, se a gente perder, não muda nada. Acredito que a pressão estava muito mais pro City e pro torcedor do City e tudo mais. Sim. Porque era o time. Tinha que ganhar. A campanha foi muito boa, a temporada foi muito boa. E era o primeiro. Acho que pra gente, pelo menos pra mim, não era o jogo mais importante da história do Chelsea. Pro City foi o maior jogo da história do Manchester City. Pro Chelsea não. Já tinha ganho, já teve a final de 2008. Era um jogo a mais. E com esse segundo título de Liga dos Campeões, o Chelsea se reafirma como o único clube de Londres a conquistar a competição, deixando para trás seus rivais como Arsenal e Tottenham. Cara, eu não falo nem como torcedor do Chelsea, eu falo como a minha opinião. Para mim, título continental ele importa mais que qualquer outra coisa. Para mim é esse a minha régua. Cada um tem a sua, você provavelmente tem alguma diferente, tudo bem. Para mim, então para mim o Chelsea é o maior de Londres. Já era e agora confirmo, completamente. Mas eu acho que tem essa questão, porque você precisa ganhar, né? O Chelsea ganhou muito, é o time que mais ganhou entre os ingleses desde que o Abramovich chegou, certo? É o inglês mais vitorioso. Com 2 Champions League, com, acredito que 4 ou 5 Premier League, 4, 5, 9, 10, 14, 15, 16, 17. São 4. Além das Copas, além de Copa da Liga, FA Cup e tudo mais. Então acho que isso significa bastante. O pessoal fala, mas o Chelsea, dinheiro russo, bilionário, todo time tem isso. O Liverpool tem isso, o United tem isso. Por que ninguém questiona os dois? Não questionam porque a grana que foi injetada lá faz muito tempo, lá nos anos 60. Mas tem grana ali. Nenhum time cresce desse jeito do nada. Porque simplesmente no ano específico montou um time ali com o que tinha, com o troco do pão, e do nada esse time começou a ganhar. Não, tem grana. Entra grana, né? E o Abramovich faz um trabalho sensacional no Chelsea. É um trabalho sensacional no profissional, do masculino, é um trabalho sensacional na base, no feminino, que chegou numa final aí, que logo vai beliscar um título europeu também, porque o time é muito bom, é muito forte. A mais cara da história é nossa, 350 mil euros, pra gente ver a diferença. Mas a Harder é nossa, que é uma das principais do mundo, o time feminino é muito bom. O Chelsea tem os projetos sociais,
tá sempre lutando contra racismo, sempre lutando contra uma série de preconceitos. Então o Chelsea tem algo muito especial que o Abramovich trouxe. O título da maior competição de clubes do mundo não trouxe apenas alegria pelo lado de torcedor do Gustavo, já que a conquista se viu refletida também em crescimento para a sua página. Total, cada salve do Paulo Andrade na transmissão é seguidor que vem. Entende? E é todo jogo. É todo jogo. Então, pô, o VS falar da gente numa final de Champions League, pelo amor de Deus. Entende? E é aquela coisa, se a gente marca os caras, se a gente manda pros caras, tem aquela resposta. Os caras não deixam a gente lá ignorado, entende? São caras grandes, caras que há 3 anos atrás eu não imaginava. Hoje eu tenho amizade, hoje eu posso chamar o Fernando Campos de meu amigo. Hoje eu posso chamar o Sinise, dizer que o Sinise é meu amigo. Entende? E caras que há 3 anos eu não tinha nenhum contato. Eu lutava para ter uma entrevista ali com o Amigão, grande Amigão, inclusive, que é uma das entrevistas que tem no site. Então, hoje ter esse reconhecimento, hoje o pessoal conheceu o Blues of Stanford, conheceu o Gustavo como dono do Blues of Stanford, eu acho bastante maneiro. E com certeza, cada A que eles falam da gente repercute e faz a gente crescer um pouquinho mais. Para muitos torcedores do Chelsea, o símbolo da conquista foi o volante N'Golo Kanté. O jogador que há cerca de 20 anos ajudava seus pais com coleta de lixo se consolidou como um dos melhores jogadores da atualidade. Hoje, Gustavo pode dizer que tem uma camisa autografada por esse personagem em suas mãos. Vai aqui pra parede, inclusive. Vai aqui pra parede logo menos. Né? A gente pode dizer que nas oitavas o Rudiger foi o cara daquela eliminatória. A gente pode falar que contra o Porto foi o Jorginho. E o Kanté engoliu o Real Madrid. Cara, o Kanté é um cara que tá aqui desde 2016, que veio de uma temporada do Leicester sendo praticamente o melhor jogador da Premier League, veio pra cá, foi de novo. O Kanté perdão pela palavra, mas o Kanté é foda, cara. O Kanté além de tudo, é uma pessoa muito boa. A gente vê todo dia exemplo do quão humilde é o cara. Não tem que ser melhor do mundo por ser humilde. Tem que estar entre os melhores porque ele é um dos melhores. Entende? Não acho que a temporada dele foi fantástica, não. Não acho. Até porque por 6 meses o Lampard matou ele, botando ele de primeiro volante. E então a gente tem um recorte curto do Kanté nessa temporada. Não foi nem a melhor temporada dele pelo Chelsea, nem perto. Talvez a gente pode pegar mais umas 2 aí que foram melhores. Mas o Chelsea não ganharia a Champions se não fosse o Kanté. Não ganharia. Isso eu posso cravar pra você. A gente não ganharia a Champions League com Jorginho e Kovacic. Com todo respeito aos dois. Porque são 2 caras que encaixaram, inclusive, quando o Tuchel chegou. Mas o Kanté não existe no mundo, eu acho, um cara como o Kanté. Um jogador como o Kanté. Não consigo. Por isso que eu não consigo comparar o Kanté com ninguém. Porque não tem ninguém como o Kanté no mundo hoje. Entende? Ele é um jogador muito único. É muito único. E sorte do Chelsea de ter esse cara. E dificilmente vai embora um dia. Acho que vai embora, talvez, para aposentar, para ir para um. Porque o Kanté precisa ir para os Estados Unidos ganhar dinheiro? Não precisa. É o Kanté. É o Kanté. Que tem um Samsung S10 até hoje. Lançou faz uns 3 anos, ele usa esse celular até hoje. Não é um cara de luxo. Não é um cara que vai deixar o Chelsea para ganhar dinheiro. Não é um cara que vai. Talvez ele queira um dia voltar para a França. Voltar pro time dele lá, que é algo que, inclusive, eu acredito que ele vai fazer conhecendo o que é o Kanté. É um cara de origem humilde e tudo mais, talvez querer voltar para casa um dia. Mas se ele quiser, ele fica no Chelsea a vida inteira. Ele é um símbolo também desse Chelsea. A gente chegou na final com o De Bruyne de um lado e o Kanté do outro. O principal jogador do Chelsea sempre foi o Kanté. Acredito que o melhor da temporada, a nível de regularidade, foi o Mount. Porque o Mount fez uma temporada bastante regular. Mas o Chelsea não teria ganho se não fosse o Kanté. Acho que ganharia se não tivesse o Mount. Acredito que ganharia. Mas sem o Kanté você não ganha a Champions League. O Chelsea não ganharia. Se o Chelsea continuará vencendo títulos dessa magnitude nos próximos anos, não se sabe. Mas podemos afirmar que a comunidade dos Blues aqui no Brasil não para de crescer. E que torcedores como o Gustavo, que não se importam de estar distantes do seu clube, tendem a crescer cada vez mais.